É nesse momento que haverá a transformação. 17, nós os que ficarmos vivos então, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os mortos. Olha que coisa linda, você já entendeu. A trombeta toca, os mortos começam a ressuscitar. Pastor, e os que morreram lá no fundo do mar, afogado, o mar vai ter que dar os seus mortos. Pastor, e aqueles que foram queimados e cremados, pó a pó, vai se juntar. Adão não veio do barro, Adão veio do pó. Se ele fez Adão do pó, os mortos em Cristo ressuscitarão pó a pó. Quando estiverem ressuscitados, irmão, quando estiverem ressuscitados, a trombeta toca, a gente sobe junto. Oh glória! E a palavra arrebatado, brada comigo, arrebatado. Arrebatado. Arrebatar sabe o que é, irmão? Mover de um lugar para o outro. Não é o meu Jesus que vai descer aqui, aqui ele já veio. É a gente que vai sair daqui para lá. Primeira carta de Paulo à igreja de Deus em Tessalônica, capítulo de número 4, a partir do versículo 15, está escrito assim: dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Continua aí. Mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas nos destinou para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que acordados ou dormindo, vivamos juntamente com Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Assentai-vos, por favor. As primeiras e as últimas palavras do Apocalipse são sobre a vinda do Senhor, o encontro da igreja com Jesus. Escute isso. A palavra em aramaico que a igreja de fala grega do século I preservou e mais usou da língua de Jesus foi Maranata. Irmão, deixaram morrer todas, mas a Maranata, entre eles, era a palavra que eles mais usavam. Pegaram essa palavra e no final de suas orações sempre concluíam dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Porque a igreja vivia com a mente focada nas coisas do céu e no Cristo que de lá vem para encontrar-nos nas nuvens. Então a igreja do século I pregava através das orações públicas ou em seus devocionais, expressando o desejo de que Jesus venha. Segundo lugar, nós temos a pregação dos anjos. Atos capítulo 1, Jesus estava sendo assunto aos céus,
elevado aos céus, voltando para o lugar de onde veio, e enquanto ele sobe, os apóstolos estão com os olhos erguidos, a igreja o observa. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo diz que Jesus, pós-ressurreição, se manifestou a mais de 500 irmãos. Jesus está subindo pelo seu próprio poder. Pós-subida, você pode meditar no Salmo 24, Hebreus 1, Apocalipse 5. Salmo 24, os anjos que acompanham Jesus na entrada dizem aos anjos de dentro: levantai, ó portas, vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Os anjos de dentro perguntam aos anjos de fora: quem é esse Rei da Glória? Porque nem todos os anjos conheciam Jesus encarnado. Então os anjos que acompanham Jesus para entrar no céu após a ascensão em Atos 1 respondem: o Senhor, poderoso na batalha, o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Mas enquanto Jesus sobe para ser recebido pelos anjos, pelo Pai, Hebreus 1, quando ele chega, o Pai diz que todos os anjos o adorem, porque Ele é Deus. E os 24 anciãos se prostram, e milhares de anjos se prostram e dizem: digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu, pois com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e nação, e os fizeste sacerdotes e reis para Deus. Enquanto Jesus está subindo para chegar nesse momento de adoração, enquanto anjos o acompanham, enquanto anjos estão se preparando lá em cima em adoração, o Pai sabe que Ele está chegando. Aqui embaixo descem 2 anjos, olham para os crentes e dizem: por que vocês estão olhando para cima? É uma pergunta retórica. É óbvio que eu estou olhando para cima é porque tem alguma coisa em cima. O anjo não está exigindo, os anjos não estão exigindo resposta, eles estão fazendo uma pergunta retórica. Ou seja, por que vocês estão olhando com esse olhar de tristeza para cima se você já sabe o motivo da subida? Ele explicou para vocês em João 14: não se turbe. Por que vocês estão olhando para cima com o coração turbado e com o olhar turbado? Ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu já vos teria dito. É isso que o anjo está dizendo. Por que vocês estão olhando assim para cima? Ele já explicou para vocês por que ele iria. Ele disse: eu irei e voltarei para vos buscar, e vos levarei para mim mesmo. Por que vocês estão olhando tristes para cima? É necessário que ele vá. Se ele não for, o Consolador não vem. Você pode repetir isso? Se ele não for, o Consolador não vem. Jesus tem corpo físico, humano. Espírito Santo não. E ele prometeu que o Espírito Santo habitaria nos crentes, enquanto Jesus estava com os crentes. Quem é Jesus? Emanuel, Deus conosco. Quem é o Espírito Santo? Deus em nós. O Espírito é Espírito, então ao mesmo tempo ele pode habitar em todos nós. Jesus é limitado fisicamente enquanto na terra, então ele precisa ir para que o Espírito venha. Então por que vocês estão olhando tristes para cima? Ele está indo preparar lugar e já prometeu que vai voltar. Por que vocês estão olhando tristes para cima? Ele precisa ir, porque ele não pode morar em vocês. O máximo que ele pode é habitar com a gente. Mas quando ele for, ele envia o Consolador, que vai habitar na igreja. Por que estás olhando para cima? Agora, olha a pregação dos anjos. Esse mesmo Cristo que recebido foi em cima, desse mesmo modo há de vir. Os anjos anunciaram isso. E eu gosto das pregações dos anjos na Bíblia. Em Juízes, o anjo prega juízo exigindo arrependimento. Para Maria, o anjo prega sobre a encarnação da divindade. Aos pastores no campo, os anjos cantam e pregam: nasceu o Salvador do mundo. No túmulo, os anjos pregam: ele não está aqui, ele já ressuscitou. Na ascensão, os anjos pregam: ele vai voltar. E no Apocalipse, os anjos pregam que o juízo de Deus é chegado. E sabe o que João disse? Que os anjos pregam o evangelho eterno. Porque não existe esse evangelho de jovem, de adolescente, de mulher, de gay. Não, só existe um evangelho. É o evangelho eterno de Cristo Jesus, o Salvador. Só um. O evangelho não é adaptável às fases humanas, ao querer humano. Então os anjos pregam a escatologia, a vinda de Cristo. Então nós temos a igreja preservando Maranata,
nós temos os anjos dizendo: ele vem do modo que ele foi sendo visto pela igreja, voltará sendo visto pela igreja. Ele foi numa nuvem, ele voltará na nuvem. Ele foi falando, está lá em Atos 1:9, e ele voltará falando: venham, entrem, benditos de meu Pai. Aleluia. Então, terceiro, Paulo também exortou-nos sobre o encontro com Cristo Jesus. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 7, olha o que Paulo disse: não lhes, falando para a igreja, não falta dom na igreja, enquanto vocês esperam que o Senhor Jesus se revele em sua vinda. Nós que somos pentecostais, acreditamos na contemporaneidade dos dons. Vou repetir o que Paulo disse: nenhum dom vos falta, enquanto vocês aguardam a vinda do Senhor. Há duas lições aqui: mais dons terá a igreja que aguarda a vinda do Senhor. Igreja que anseia dons espirituais, ao mesmo tempo precisa ansiar pela vinda do Senhor. Para que servem os dons? Para edificarmos uns aos outros e assim, na vinda de Cristo, sermos galardoados pelo serviço prestados uns aos outros. A segunda lição que temos aqui é: enquanto os dons são manifestos na igreja, essa igreja que tem dons tem uma parcela da manifestação de Cristo. Quando os dons são manifestados, a gente diz o quê? Jesus está na casa, Deus desceu aqui, eita Deus, ô presença gloriosa. A gente diz: não era nem para o culto acabar, os dons manifestando a presença gloriosa. Como é que a gente conclui? Imagina no arrebatamento. Se é gostoso termos as manifestações dos dons, imagina a gente ter o encontro com o próprio doador. Ou seja, quando a igreja tem a manifestação dos dons, há nela uma parcela do que será o nosso encontro glorioso e triunfal com Cristo Jesus. Então, a igreja que tem dons deve buscar a Cristo, a vinda de Cristo. Por quê? Porque os dons são a capacitação para edificarmos uns aos outros para a glória dele. E por causa desses dons que usamos para edificar os outros e para a glória dele, seremos galardoados. Segundo, na manifestação dos dons, nós temos uma parcela da presença de Cristo. É só um penhor, é só um docinho na boca do que será quando o encontrarmos frente a frente. E assim, irmão, eu tenho que duvidar do seu dom, se você tem dons, mas não anela pela presença do doador. Porque quanto mais eu tenho de Deus, eu preciso querer Deus. Paulo disse, 1 Coríntios 16, 22, se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maldito. Aí ele conclui, maranata. O que ele está dizendo? Quem não ama o Senhor não ama a sua vinda, mas quem ama o Senhor, ama a sua vinda. Eu não posso dizer, Jesus, eu te quero, mas não vem agora não. Não, quem ama o Senhor ama a sua vinda, porque se a noiva ama o noivo, é óbvio que ela deseja a sua presença. Paulo disse aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20, eu estou te mostrando como que, principalmente o Novo Testamento, vem valorizando o encontro da igreja com o Senhor Jesus. A igreja de fala grega preservou no século I, em aramaico, a palavra maranata. Segundo, tivemos os anjos pregando sobre a vinda do Senhor. Agora nós temos Paulo, que diz aos Coríntios sobre a vinda do Senhor, e também disse à igreja de Deus em Filipos, Filipenses 3:20, olha o que ele disse: no entanto, a nossa cidadania está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Olha o que Paulo está dizendo. É normal sermos rejeitados aqui, é normal sermos contrariados aqui,
É normal termos nojo do pecado aqui. Anormal é você não ter nojo do pecado. É normal você ser confrontado aqui. É normal você ver as coisas e dizer: vota logo Jesus, sangue de Jesus tem poder. Por quê? Porque nossa cidadania não é aqui. Isso quer dizer que crente é estranho mesmo, é diferente mesmo. Somos cidadãos do céu. Nossa cidadania não é aqui. Nós aguardamos a cidade que está descendo. É o que Paulo disse. E com essa cidade que está descendo, Paulo e João dizem isso, está descendo, não desceu, não vai descer, está descendo, porque quando a trombeta tocar, a igreja subir, a cidade que está descendo e a igreja que sobe se encontrarão. Então nós aguardamos essa cidade cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Jesus vem nessa cidade e transformará o nosso corpo, para que a gente entre nessa cidade. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso quando eu for explicar o texto lido. Eu estou mostrando como a Bíblia vem construindo essa doutrina e gerando em nós desejo para encontrarmos com o Senhor. Colossenses capítulo 1, versículos 4 e 5. Paulo disse à igreja de Deus em Colossos: temos ouvido falar da fé que vocês têm em Jesus Cristo, do amor que vocês têm por todos os santos, por causa, olha só, por que a igreja tem fé e por que a igreja ama? Por causa da esperança que lhes está reservada nos céus. Paulo está dizendo que a gente tem fé e tem amor, porque há uma esperança, há uma expectativa reservada no céu para nós. Há algo lá para nós e há nós aqui para algo que está lá. Deus é sábio, o céu é de Deus para quem é de Deus. Deus preparou o céu para um povo santo e preparou um povo santo para esse céu que é santo. Então ele diz: há uma esperança reservada lá para vocês. Essa esperança reservada lá é nossa coroa, é o encontro triunfal com Cristo, é as bodas do Cordeiro, o encontro com os santos do Antigo e do Novo Testamento. Hebreus 9, 28, o escritor aos Hebreus disse: assim também, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, Jesus, esse mesmo que levou os pecados, aparecerá segunda vez, sem carregar pecado de ninguém. Ele carregou pecado na sua primeira vinda. É isso que Hebreus 9, 28 está dizendo. Aí ele explica: nessa segunda vez, ele não carregará pecado, ele virá apenas para aqueles que o aguardam para a salvação. Se você o espera, ele vem. Se você não o aguarda, ele vem, só não vem para você. Hebreus 10, 32. Não abram mão da confiança que vocês têm. Essa confiança, Hebreus 10, 32, diz: será ricamente recompensada, porque em breve aquele que vem virá e não tardará. Aleluia. Hebreus 13, 14. Não temos aqui cidade permanente, mas aguardamos aquela que há de vir. Judas, irmão de Jesus, escreveu capítulo único, versículo 14: eis que o Senhor virá com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos, condenar dentre eles todos os ímpios, por suas obras de impiedade que cometeram, e pelas duras palavras que os pecadores disseram contra ele. João, em Apocalipse, registrou, capítulo 1, versículo 4: graça e paz daquele que é, era e há de vir. Apocalipse 1:7, eis que ele vem com as nuvens. Apocalipse 22:7, Jesus disse: eis que cedo venho. Ele sabe a hora, hoje ele sabe a hora que há de vir. Ele não tem mais onisciência limitada ou atributo deixado de lado. Pós-ressurreição, sua onisciência total é resgatada. No evangelho segundo escreveu Marcos, que é o evangelho do servo, Jesus disse: como filho do homem não sei.
Em João capítulo 13 ao 15, ele disse que o servo não sabe o que o Senhor faz. Agora entenda, como servo aqui, ele diz não saber, abriu mão de parte da sua total sabedoria, em humildade de servo. Hoje ele sabe, ele é Deus, a hora exata da sua vinda, e ele sempre diz: eis que cedo venho, vigia, eis que logo venho, eu não vou demorar. O que para você demora, para ele não. Agora entenda, Apocalipse 22, 12 é um dos versículos preferidos sobre a vinda do Senhor em meu coração. Eis que cedo venho e o meu, repita só o que eu pedi agora, diga: o meu, guarda aí. Eis que cedo venho e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. O galardão é de quem? É meu que não vai ser, que eu derrubei a água. O galardão é de quem? Vocês acabaram de falar. Eis que cedo venho e trago comigo o meu. O galardão é de quem? De Jesus. Jesus vai dar o galardão dele para ímpio? Não. Eis que cedo venho e trago comigo o meu galardão, para dar a cada um segundo a sua obra. No tribunal de Cristo, quando cada um dos salvos estiverem lá, olha que coisa linda, maravilhosa e perfeita. Jesus desceu, Jesus encarnou, Jesus sofreu, Jesus se humilhou, Jesus fez a obra, Jesus agradou o Pai, Jesus nos salvou, Jesus nos preserva, Jesus nos sustenta, aí nos dá dons, nos enche do Espírito, nos capacita, e no tribunal ele vai vir a nós com o galardão dele. O galardão é meu. Olha aqui um exemplo: eu sou Cristo, Cristo que pagou todo o preço, e tu está aqui. O galardão é meu, mas eu vou te dar. Isso é lindo, porque, irmão, ele vai te galardoar pela obra que você fez. Mas essa obra que você está fazendo, ou a obra que nós estamos fazendo para sermos recompensados lá, foi ele que nos capacitou. Então o maravilhoso disso é: ele me capacita para fazer a obra dele, ainda me dá o galardão dele por ter feito a obra para ele. Isso é maravilhoso, irmão. Isso não te alegra? Isso é graça. Eu escolho você, eu capacito você, e quando eu voltar, eu vou galardoar você como se fosse eu mesmo trabalhando. Jesus olha para nós e nos vê como se fôssemos ele trabalhando nessa terra. Agora entenda, se o galardão vem com Jesus, e ele diz que dará a cada um segundo a sua obra, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, por favor, por gentileza, tira da sua cabeça que tu vai ter galardão se tu não faz nada. Olha, irmão, eu estou aqui na igreja, mas não vem com negócio de cargo para cima de mim, não. Ó, pastor, não me dá oportunidade, não, que eu sou crente de banco. É? De banco? Vai para a praça. Não, mas eu não prego, eu não evangelizo, eu não trabalho, porque eu não tenho o dom. Mentira, você é desobediente. Porque pregar o evangelho não é questão de dom, é questão de obediência. Ide por todo o mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Segundo aos Coríntios capítulo 5, Paulo disse: ele nos deu o ministério da reconciliação. Tem gente para você ensinar, tem gente para você discipular, tem louvor para você ajudar a igreja a louvar, tem Bíblia para você estudar, tem escola dominical para você auxiliar, tem jovem, tem adolescente, tem senhora, tem varão, tem projeto social. Ninguém na igreja é tão cheio que tenha tudo, e ninguém é tão vazio que não tenha nada. Quem tem o Espírito de Deus na vida tem que fazer alguma coisa, porque galardão é para quem trabalha, galardão é para quem tem obras. E deixa eu te falar um negócio: depois que Jesus voltar, a igreja subir, ainda vai ter obra. E tu está pensando que... O irmão falou hoje: pastor, descansa no céu, né? Eu falei: não, irmão, é diferente. Nós vamos continuar, nós descansa aqui e vai continuar trabalhando lá. O que a Bíblia diz? Apocalipse capítulo 22: seus servos o servirão. Isso que é galardão. Irmão, tu não está imaginando galardão assim: eu vou para o céu, aí eu vou ter a coroa da vida, aí eu vou ter a coroa da justiça. Tu vai dar conta mesmo? Aí eu vou ter a coroa de glória. Imagina tu colecionando coroa no céu.
Olha, o que é isso? Abacaxi? Não, coroas. Coroa na Bíblia é domínio, é reino. Hoje o mundo domina, o governo domina, a igreja é um reino de Cristo, mas só a igreja. Mas um dia nós reinaremos nessa terra, a igreja liderará toda essa terra. Ou seja, galardão é recompensa pela obra aqui, para que você continue trabalhando pós-arrebatamento. Então eu tenho que exemplificar: céu não é lugar de preguiçoso, irmão. Ó, irmão, o descanso é na glória. Vai pensando, irmão. Muita coisa que você ainda não cumpriu aqui, o arrebatamento não vai frustrar, vai aperfeiçoar e maximizar o seu serviço, porque os servos do Senhor o servirão sempre. Agora, quem serve aqui será galardoado no tribunal de Cristo para continuar servindo. E quem não serve aqui, se chegar lá, até chegar, mas vai ter galardão não. E aí vai ficar triste. Demos galardão? Tem não. Por quê? Porque você é preguiçosão. E se a gente para de pregar sobre o galardão, a gente relaxa na terra. Eu não estou pregando salvação por obras, eu estou pregando galardão por obras. E quando eu prego obras que serão galardoadas, não é quantidade. Eu posso estar pregando há 20, 30 anos, mas se a intenção do meu coração não é a glória de Cristo, eu já perdi galardão. Mas tem gente trabalhando 5, 6, 7 anos, se a intenção é a glória de Cristo, esse tem galardão. 1 Coríntios capítulo 3, Paulo disse: cada um tenha cuidado com a obra que você produz, como você constrói sua vida, com ouro, prata ou pedra preciosa, ou com madeira, capim e palha. O fogo daquele dia vai provar qual será a obra de cada um. Aí Paulo diz assim, ó: aquele cuja obra não permanecer, sofrerá perda. Perda de quê, pastor? Do galardão. Agora tu imagine, tu chegou no céu. Cheguei no céu, cheguei no céu. Cadê a árvore da vida? Não é agora não. Cadê o rio azul? Não é agora não. Cadê as ruas de ouro? Está lá dentro, aqui é a porta, aqui é a entrada. O que tem aqui? Olha lá para frente. Tribunal. O que, pastor? Tribunal. Aí tu olha para os teus pés. Se no teu pé tiver madeira, capim ou palha, pode chorar. Não, pastor, mas quando eu chegar no céu não vai ter tristeza não. Quem te disse? A Bíblia, onde? Apocalipse, quanto? 21 e 22, pois é, novo céu e nova terra, não é arrebatamento. No arrebatamento, cadê meu galardão? Cadê meu galardão? Tem não. Por quê? Porque tu não fez nada não. Madeira, capim e palha. O que Paulo disse? O fogo vai provar a obra de cada um. Se essa obra se deteriorar, esse dono dessa obra perdeu o galardão. Sinto muito, eu sou pastor pela graça, escritor pela graça, professor pela graça, mas muitos como eu, se Jesus não tiver misericórdia, até eu, chegando no tribunal, madeira, capim e palha. Por quê? Porque só queria as coisas fáceis. Não ora para pregar, não jejua para pregar, não se consagra para fazer a obra de Deus, é tudo na técnica, memoriza uma mensagem, prega o ano inteiro, vive no pecado, memoriza as técnicas, mexe com o público, vive no pecado, canta do grupo, toca na igreja, vive a vida que quer, pode chegar lá pela graça, por um fio, mas quando olhar para os pés, madeira, capim e palha. Por quê? Porque madeira, capim e palha são materiais superficiais, você encontra na superfície. Segundo, madeira, capim e palha são obras leves. Não quero nada de luta, não quero nada difícil, não quero nada pesado. Tudo para ela tem que ser fácil, tudo para ela tem que ser pronto, tudo para ele tem que ser bonitinho. Madeira, capim e palha, leveza e passageiro, irmão. Tem gente que as obras são passageiras. Esse ano eu vou ser crente, esse ano eu não assisto Big Brother, esse ano eu não assisto novela. Aí de repente o fogo apaga, irmão. Passageiro. Esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Aí quando chega na genealogia, vou ler isso aqui, mas não, porque teu nome não está lá. Se estivesse lá, tu ia ler todo dia. Então começa lendo a Bíblia e desiste. Tudo é passageiro, irmão. Esse ano é o caso, já está dizendo isso há 5 anos. Tudo é passageiro, irmão. Se entregou para o ministério, abre mão do ministério.
disse que vai voltar para Jesus, já desviou de novo. Tudo é passageiro. Se chegar lá, o que vai ter no pé? Madeira, capim e palha, porque é superficial, é leve e passageiro, fácil de construir, fácil de adquirir, tudo com facilidade. Se tiver luta, muda de igreja, entrega cargo, desvia. Madeira, capim e palha. Mas vai ter crente, irmão, sem fama. Vai ter crente que eu nunca ouvi falar. Quando eu olhar para os pés dele, ouro, prata e pedra preciosa. Por que ele tem ouro, prata e pedra preciosa, e esse aqui tem madeira, capim e palha? Madeira, capim e palha eu já falei. Então por que esse aqui tem ouro e prata preciosa, seu anjo? Aí o anjo vai dizer: porque as obras dele não eram superficiais, eram profundas. Canta de qualquer jeito, madeira, capim, palha. Esse aqui, não, para Jesus tem que ser o melhor. A letra tem que ser boa, a gente tem que ensaiar, a gente tem que cantar bonito. Prega de qualquer jeito, madeira, capim, palha. Esse aqui não, para Jesus tem que ser a palavra preparada, amada, chorada. Para Deus é sempre o melhor. Profundidade. Agora, irmão, quer achar uma madeira, capim, palha? Aqui em cima você acha, em qualquer lugar você acha. Agora quer achar pedra preciosa, prata e ouro? Cava, se suja, some, desce. O camarada está lá embaixo, ninguém vê, ninguém está vendo, mas no tribunal de Cristo ele vai ser recompensado, ela vai ser recompensada. É assim. Tem mensagens que eu preparo em 20 minutos. Tem mensagens que eu só consigo preparar dentro de 3 dias, 7 dias, 10 dias. Aí você prepara a mensagem uma semana, o cara chega e diz: tu tem meia hora. Aí não é Faustão, mas tem que se virar nos 30. Mas é assim. Você precisa ter a durabilidade do ouro, da prata e da pedra preciosa, para que você tenha galardão. Deu para me entender? Deu para me entender? Aí, no texto que lemos, eu vim falando que a Bíblia não deixa a gente esquecer isso. E a gente não valoriza isso. Essa mensagem incomoda muitas pessoas, porque ela tem planos futuros. Mas tem gente que se alegra dizendo: como é bom eu ainda ouvi dizer que Jesus veio me buscar. Aí Paulo, exortando os irmãos em Tessalônica, ele diz assim: não se entristeça com os que já morreram, não pensem que eles estão perdidos. Por quê? Porque quando Jesus vier, todos os santos que morreram em comunhão com ele virão com ele nas nuvens. É isso que ele diz no versículo 14. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então o pai, a mãe, o avô, a avó, aquele pastor, aquela missionária, aqueles que nós perdemos em comunhão com Cristo, pai, mãe, filho, irmãos, virão com Cristo. E aqui eu trago um consolo para a nossa alma. Se eles viram com Cristo, nós vamos vê-los. E Paulo diz no versículo 18: consolai-vos uns aos outros. Que consolo, olha para mim rapidinho. Que consolo eu teria se eu não fosse reconhecer a minha avó? Que consolo você teria se você não fosse reconhecer aqueles que partiram em comunhão com Cristo? O céu é glorioso. Moisés e Elias apareceram no Monte da Transfiguração. Pedro os reconheceu e disse: vamos fazer aqui 3 tendas, Senhor, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Jesus, após a ressurreição, foi reconhecido. Então, irmão, isso é especial de pensar. Eu vou te reconhecer na glória, você vai me reconhecer na glória. Haverá um nível de conhecimento aumentado, perfeito, porque semelhante a Cristo seremos. Então Paulo consola os irmãos dizendo: eles virão, o Espírito deles vem com o Senhor na nuvem. Versículo 15: eu digo isso, não é invenção minha, é a palavra do Senhor, porque nós os que ficarmos vivos, não precederemos os que dormem. Paulo está dizendo, quando ele vier, os que morreram vão ter a experiência primeiro neles, depois nós. Então o Espírito vem com o Senhor, mas através de uma ordem lá de cima, o corpo aqui embaixo vai se recompor, encontrar o Espírito
e assim terá identidade, corpo e alma. Nós, os vivos, não precederemos os que dormem, ou seja, a gente não vai subir antes deles. 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e com trombeta de Deus. O alarido, um som que o mundo não discernirá, mas será impactado. A voz de arcanjo, um despertamento para Israel, e com a trombeta de Deus. Olha só, essas três coisas, isso aqui é só quem está ligado vai pegar comigo. Versículo 16: o Senhor descerá com alarido, porque a cidade está descendo. Quando invadir a nossa atmosfera, é óbvio que haverá um som. Então, alarido, algum tipo de estrondo, como Atos 9, como na experiência de Saulo e de Daniel. Quem estava perto vai ouvir algum tipo de som, mas não vai discernir nada. Alarido, som que não discerne, voz de arcanjo, despertamento para Israel e com trombeta de Deus. Olha que coisa linda. Se o alarido é um barulho para o mundo, se a voz do arcanjo é um barulho para Israel, então para quem é a trombeta de Deus? Esse glória a Deus e aleluia já me disse para quem é a trombeta de Deus. Você pode levantar a mão comigo? Diga: a trombeta é de Deus. Para de graça, a trombeta é de Deus. O Espírito que está em mim veio de Deus. Então quando essa trombeta tocar, fala: quando essa trombeta tocar, aqui dentro eu ouvirei a voz. Eu conheço esse som. Tudo silenciará. Só esse som importará, porque você é de Deus, e essa trombeta de Deus é para quem é de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A trombeta toca, a gente sente aqui, eles ressuscitam. Quando eles ressuscitarem, e todos ressuscitados, e a igreja no mundo inteiro ligada no céu por causa da trombeta, é nesse momento que aleluia. É nesse momento que haverá a transformação. 17, nós, os que ficarmos vivos, então seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os mortos. Olha que coisa linda, você já entendeu. A trombeta toca, os mortos começam a ressuscitar. Pastor, e os que morreram lá no fundo do mar, afogados, o mar vai ter que dar os seus mortos. Pastor, e aqueles que foram queimados e cremados, pó a pó, vai se juntar. Adão não veio do barro, Adão veio do pó. Se ele fez Adão do pó, os mortos em Cristo ressuscitarão pó a pó. Quando estiverem ressuscitados, irmão, quando estiverem ressuscitados, a trombeta toca, a gente sobe junto. Oh glória! E a palavra arrebatado, brada comigo: arrebatado. Arrebatado. Arrebatar, sabe o que é, irmão? Mover de um lugar para o outro. Não é o meu Jesus que vai descer aqui, aqui ele já veio. É a gente que vai sair daqui para lá. Vamos encontrá-lo lá. O que é arrebatar? Tirar com força. O que é arrebatar? Tirar com força. Agora é com vocês. O que é arrebatar? Por que com força, irmão? Porque vai ter demônio dizendo: esse crente é o seguro, essa crente é o seguro. Mas quando a trombeta toca lá, é como se Jesus estivesse dizendo: se nem a morte segurou Lázaro no sepulcro quando eu chamei, quem vai segurar a minha igreja quando a trombeta bradar? Com força. Então entenda, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, você pode estar até fraco no dia do arrebatamento. Se for hoje, você pode até estar se sentindo fraca ou fraco, mas não é pela sua força que você vai subir, é pela força do arrebatamento. Tirar com força. Em último lugar, primeiro, arrebatar é mover de um lugar para o outro. Segundo, tirar com força. Terceiro, raptar. Que isso, pastor? Pastor, é assaltar? É tipo roubar, pastor? Pastor, ele disse que veio como ladrão. Sim, o ímpio será surpreendido. Rapaz, roubou minha mãe, roubou minha namorada. Quem foi esse assaltante que raptou? Vai ser assim, rápido, sem aviso. Agora, qual semelhança do arrebatamento? Qual semelhança eu posso encontrar da vinda do Senhor com o ladrão? É que o ladrão vem sem avisar, não fala: ó, espera aí que eu estou chegando a pegar as coisas de você aí. Não,
Ele vem sem avisar. O que é que ele diz? Na hora que você menos imaginar, eu chego. Vigiai, se mantenha atento. Assim é a vida do Senhor. Segundo, o ladrão só pega o que tem valor. É por isso que o arrebatamento é rápido, irmão. Porque a única coisa que tem valor para Jesus nessa terra é a igreja que o aguarda. Agora é claro que tem diferença do ladrão para Jesus, né? O ladrão pega o que não é dele. Mas aqueles que Jesus virá arrebatar, ele comprou com o seu. Arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Então a trombeta toca. Ligados, sobem. Quando eu digo ligados, é preparados, que amam sua vinda, sobem. O encontram nos ares. Tribunal, recompensa. Depois da recompensa, aí conhecer os caras top, né? Abraão, Isaac, Jacó, Davi. Se Salomão estiver lá, eu dizer: tu tá aqui mesmo. 1000 sogra. Tu é louco? Imagine se você vê Sansão lá. Rapaz, tu é doido. Irmão, eu sempre digo isso. Vai ter gente que você pensa que não vai estar lá. Tu vai lá dizer: não acredito. E vai ter gente que você tem certeza que vai estar lá. Mas não vai estar lá. Só o Senhor conhece os que são dele. Eu estou vendo aqui essa igreja, mas só Jesus sabe quem vai. Então faz o seguinte, irmão: cuida de sua vida. Examine um homem a si mesmo, irmão. Perca tudo, mas não perca essa esperança. Eu quero encerrar essa mensagem te dizendo o seguinte: a grande tribulação não é para você. A sua esperança, a bem aguardada esperança, é ser livre da ira que se manifestará sobre essa terra. Você ainda tem essa esperança? Ou alguém já matou isso em você? Por que duvidar do arrebatamento, irmão? Segundo Reis 2, Elias foi arrebatado. Atos 8, Filipe foi arrebatado. Atos 1, Apocalipse 12 fala sobre o arrebatamento de Cristo. Atos 1, Ascensão. Apocalipse 12, o arrebatamento, a subida do Filho. Paulo, segundo aos Coríntios capítulo 12, diz que foi arrebatado. João capítulo 4, ouviu uma voz como de trombeta que dizia: sobe aqui. Quando ele abriu os olhos, já estava lá. Então, eu preciso que você guarde isso. Apocalipse mostra o período de tribulação. Capítulos 6, 13, 16. E a igreja é citada no 18 cantando e 19 descendo com Jesus. Se aqui embaixo a grande tribulação impera, lá em cima a igreja no tribunal, a igreja nas bodas do Cordeiro, conhecendo, como eu já disse, os caras. E o tratamento de Deus com os ímpios e com Israel aqui embaixo. E Deus desistirá dos que ficaram, pastor? Não! Ele é salvador em essência. Os anjos vão pregar, como eu já disse na introdução da mensagem. As duas testemunhas vão pregar. 144 mil escolhidos entre os judeus pregarão. Deus deseja salvar o homem.
1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, Paulo diz que Jesus já nos livra, não é livrará na tribulação, ele nos livra hoje da ira de Deus que há de cair sobre os homens da terra. Lucas 21:36, Jesus disse: vigiai, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar essas coisas que hão de acontecer. Apocalipse 3:10, Jesus falou para nós através da igreja de Filadélfia: como você guardou a palavra da minha paciência, eu te guardarei fora da hora ali é fora da tentação, tribulação que há de vir sobre toda a terra. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 13:15 diz assim: serão mortos todos os que não adorarem a marca que não aceitarem, a marca e não adorarem a imagem do anticristo. Todos que não aceitarem e que não adorarem serão mortos. Se a igreja estiver aqui nessa fase, ela já sabe que se aceitar a marca, vai para o inferno. E o que a Bíblia diz? Todos que aceitarem morrerão. Todos que não aceitarem morrerão. Se a igreja sabe que não deve aceitar, e ela vai estar aqui no reinado do anticristo, é o que alguns dizem, e a Bíblia diz que todos que não aceitarem morrerão, então ela vai morrer nessa fase. Se ela vai morrer nessa fase, como é que ela vai ser arrebatada nessa fase? Aqueles que aqui estiverem, rejeitarem as mensagens, não derem seu próprio jeito de escapar, ou aceita a marca, ou se prostra diante da imagem levantada, ou morre, e é nessa morte que haverá salvação. Esses serão os mártires. Nesse período só haverá salvação se abrir mão da vida. Os pregadores pregarão e dirão: não aceitem a marca. E alguns dirão: a minha mãe era crente e subiu, minha irmã era crente, subiu, minha filha era crente, subiu, e me disse para eu não aceitar a marca, então eu vou morrer. Eu morro, mas eu não aceito a marca. Muitos desviados, irmão, voltarão para Jesus nesse tempo. Muitos. Eu repito, o Senhor vai levantar os 144.000, as 2 testemunhas e os anjos pregando nos céus. Sabe por quê? Porque a oração da igreja está lá dizendo: salva Jesus, salva Jesus. Você não conhece o amor de Deus se você duvida disso. Leia o Apocalipse e você vê que há multidões se convertendo, mesmo a igreja sendo arrancada daqui. Vocês leram comigo 1 Tessalonicenses 5:3? Quando disserem a paz e segurança. Deixa eu perguntar. Quem de vocês aqui pode abrir a boca hoje, no mundo em que vivemos, e dizer: paz e segurança é normal, a gente só tem paz e segurança? Quem pode dizer? Ninguém. Mas o anticristo vai fazer isso. Paz e segurança. E os homens vão comemorar. Paz e segurança. Aí Paulo diz: quando disserem isso, virá repentina destruição, como dores de parto vem a mulher que está grávida, de modo nenhum escaparão. Destruição. Aí eu pergunto: Deus salvou você para destruir você? Me responda: Deus salvou você para destruir você? Não. Os ímpios aqui, que não aceitaram a mensagem do Evangelho, terão o reino do anticristo e dirão: aí, ó, paz, segurança, esses crentes era tudo problema. De repente virá repentina destruição sobre eles, assim como a dor vem àquela mulher que está grávida. Aí Paulo olha para nós no versículo 4 e diz: mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia vos surpreenda. Esse dia não vai chegar para você, irmão, de destruição. Destruição mundial, irmão, tribulação mundial. Por quê? 5. Porque sois filhos da luz, não somos das trevas. 9, Paulo conclui: porque Deus não nos destinou para a ira. Ele acabou de falar de repentina destruição que virá sobre os ímpios do reinado do anticristo. Aí no 9 ele diz: Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Você está destinado
para a salvação desse grande período de dor que virá sobre a terra. Aleluia. Fica em pé. Fica em pé.